texto eu vou passar, tudo bem? A gente continua falando sobre os elementos fundamentais da economia e hoje sobre o fluxo circular da riqueza. Qual é a importância do fluxo circular da riqueza? Você me perguntar, ele cai com frequência nas provas? Não. Ele não tem uma presença garantida nas provas, infelizmente. Ele é diferencial de entendimento? Sim. Não é que o entendimento, você só vai conseguir andar em economia se você entendeu o fluxo circular da riqueza. Não, não é isso. Mas você consegue andar melhor se você entender bem o fluxo circular da riqueza. Compreendem a importância? Não é determinante você entender a disciplina, mas uma vez que você entende, você consegue entender a disciplina melhor. Acho que agora ficou bem... Vendi bem o peixe do fluxo circular da riqueza. É importante para micro, macro e brasileira e importante para quem quer fazer o curso comigo, porque eu vou, vez por outra, ou o mais frequentemente possível, dizer, vocês lembram lá no fluxo circular da riqueza, aquilo que aconteceu. Então, vez por outra, eu vou voltar para esse conceito de fluxo circular da riqueza. Vamos ver na lousa. Aliás, antes de mostrar a figura, para não assombrar ninguém, vamos pensar no seguinte. Eu tenho, em uma economia, 2 agentes econômicos fundamentais. Eu tenho, de um lado, famílias, que eu tenho, do outro lado, empresas. Então, famílias de um lado, empresas do outro. Famílias e empresas são os agentes econômicos, e nós já vimos que agentes econômicos são entidades que fazem escolhas na economia. Escolhas econômicas ou não, a gente já viu que família pode ser chamada de agente econômico porque escolhe entre consumo e poupança, trabalho e lazer, e as empresas porque escolhem entre o que produzir, para quem produzir e como produzir também. Então, essas são as separações entre os 2 agentes econômicos e essas características de escolha que fazem com que eles sejam fundamentais. Esses agentes econômicos vão interagir em 2 mercados. O primeiro mercado chama-se mercado, está aqui embaixo, de bens e serviços. Então, esse seria o primeiro mercado. O desenho está horrível, mas depois tem um mais bonitinho e ajuda. Depois, nós temos aqui o mercado de fatores. Então, nós temos 2 agentes econômicos fundamentais que estão interagindo em 2 mercados distintos. A pergunta é, e como é que existe essa inter-relação entre os agentes nos mercados? Vamos pensar aqui. Vou botar de azul. As empresas vendem bens, ou colocam os bens e serviços, deixa eu botar aqui, de azul, bens. As empresas vendem bens e serviços no mercado de bens e serviços. Esses bens e serviços serão consumidos pelas famílias. Então, primeiro elo fundamental. As empresas produzem bens que serão consumidos pelas famílias. Para isso, as empresas levam os seus bens para o mercado de bens e serviços, as famílias compram esses bens e vão para casa. Mas, para poder consumir os bens que são produzidos pelas empresas, as famílias precisam ir ao mercado de fatores para vender os seus fatores. Que fatores seriam esses? Os mesmos que nós vimos na aula passada. As famílias vendem seu trabalho, as famílias vendem o seu capital e as famílias vendem as suas terras ou espaços. Então, terra, capital e trabalho
nós vamos dizer que são fatores de propriedade das famílias e que são vendidos das famílias para as empresas. Vendidos no sentido de aluguel, né? São alugados para as empresas. Então, as famílias, para que elas possam vender, para que elas possam comprar os bens que são produzidos pelas empresas no mercado de bens e serviços, elas precisam ir ao mercado de fatores para vender esses fatores. Finalmente, esses fatores, terra, capital e trabalho, nós já vimos, serão utilizados pelas empresas para que elas possam produzir os bens que serão consumidos pelas famílias. E aí, só para que fique bem aplicada a coisa, quando nós falamos em fatores, eu vou dizer que eles são de posse das famílias. É real isso? Não, não é real, mas pelo menos o trabalho é propriedade das famílias, mesmo que a terra e o capital não o sejam. O que acontece? Nesse fluxo, que ele agora tem um formato circular, tudo que está em azul não envolveu em nenhum momento dinheiro. A gente falou na parte superior do fluxo de bens, na parte inferior do fluxo de fatores. Ou seja, o que está de azul é o que nós vamos chamar de fluxo real da economia. Esse fluxo real da economia é chamado dessa forma porque envolve em algum momento, a produção na economia. Então, o que é o fluxo real da economia? No fluxo real da economia, só estão envolvidos os bens de um lado, os fatores do outro. É isso que está definido aqui na lousa. O que acontece? E aí, aliás, uma coisa importante. Como é que eu separo esses bens e serviços desses fatores? Por exemplo, aqui eu vou passar. Você está aí do outro lado da câmera e eu estou aqui desse lado de cá, falando com você. Para mim, essa estrutura aqui é meu mercado de fatores. Eu venho aqui e eu vendo o meu fator trabalho eu vou passar para João Antônio. Para você, esse mercado é o mercado de bens e serviços. Porque você está comprando um serviço, está comprando a sua preparação. Então, vejam que, de uma certa forma, o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores, eles andam muito próximos. Porque o que pode ser o mercado de bens e serviços para uns, é mercado de fatores para outros. É só pensar no restaurante. Você vai comer. Esse restaurante é mercado de bens e serviços. Mas eu tenho o garçom, eu tenho o chefe de cozinha. Para essas pessoas, o restaurante vai ser o mercado de fatores. Então, mercado de fatores e mercado de bens e serviços sempre muito juntos. O que diferencia se um local vai ser o mercado de fatores ou se ele vai ser o mercado de bens e serviços é a orientação para aquele agente econômico específico. Agora ficou bem claro. Finalmente, voltando aqui, eu falei que esse fluxo de azul era o fluxo real da economia. Por que o fluxo real da economia? Porque vai existir um outro fluxo que vem na contrassenso a esse fluxo real. Vamos ver a luz. Tá de azul de verde. Cada vez que as famílias vão ao mercado de bens e serviços, para que elas possam receber os bens, para que possam almoçar, eu preciso deixar lá dinheiro. Ou seja, para que eu possa ir ao supermercado, eu possa comprar o meu produto, eu tenho que deixar lá necessariamente dinheiro. Esse dinheiro vai ser utilizado pelas empresas para remunerar os fatores produtivos. E aí vamos ver. A remuneração do trabalho é o salário. A remuneração da terra é o aluguel. E a remuneração do capital é o que nós vamos chamar de juros. Deixa eu arrumar isso aqui.
Eita, botei capital. Comi aqui o A e o L. A remuneração do capital serão os juros. Então, quando se falar em mercado de fatores, eu não vou... E a parte monetária do mercado de fatores, a parte onde existe dinheiro no mercado de fatores, eu não vou olhar o fator, mas apenas a remuneração dele. E aí, a remuneração do trabalho é salário, a remuneração do capital é juros, a remuneração da terra é o aluguel. Esse dinheiro vai ser recebido pelas famílias e será utilizado por elas para que elas possam comprar bens que são produzidos pelas empresas. As empresas usam esses recursos para poder pagar os fatores que são impostos às famílias. Ou seja, tem um fluxo invertido nesse caso. E aí, veja que no fluxo que está verde, no fluxo que vem em contraponto ao fluxo real, eu só falei de dinheiro. Então, esse fluxo que está verde é chamado de fluxo monetário da economia. E aí, esse desenho que está bem feinho aqui, vira esse desenho muito mais organizado aqui. O que está lá é exatamente o que está aqui, mas agora mais bonito, né? Então, e aí a gente tem aqui algumas definições um pouco mais econômicas que eu não dei lá. Por exemplo, as famílias, segundo esse fluxo, fazem a oferta de bens e serviços. Oferta no sentido de provisão de bens e serviços. As famílias fazem a demanda, elas fazem o consumo desses bens e desses serviços. Do outro lado, as famílias fazem a oferta ou a provisão dos fatores produtivos. Trabalho, capital e terra, ou terra, capital e trabalho. E as famílias fazem as empresas fazem a demanda de fatores de produção. Nesse sentido, eu tenho o fluxo vermelho, é o fluxo real da economia, mas eu tenho o fluxo que vai contrário, o fluxo monetário, ou seja, para que as famílias possam adquirir bens no mercado de bens e serviços, elas realizam despesas no mercado de bens e serviços que vão virar receitas das empresas. Esse recurso, quando ele entra para as empresas, ele sai via pagamento de fatores produtivos, ou fatores de produção, que por sua vez viram a renda das famílias, que se tornará despesa no mercado de bens e serviços. Então, isso que está de verde é o fluxo, esse quadro verde, o quadro que está em azul é o fluxo monetário. Tudo isso aqui, esse fluxo que está em verde, é o fluxo circular da riqueza. Quando cair na prova alguma questão sobre fluxo circular da riqueza, vai cair nesse formato aqui, o formato mais simples. Mas, só antecipando, você vai observar que esse fluxo não é o fluxo que realmente reflete o sistema econômico. Por que não reflete o sistema econômico? Porque nesse caso aqui, falta um mercado, o mercado de ativos financeiros, e falta pelo menos mais dois agentes, o governo e o resto do mundo. Então, apesar de ser essa parte que vai cair na sua prova, nós vamos ver a expansão, porque quando a gente analisa a expansão do fluxo circular da riqueza e cai no fluxo circular da riqueza expandido, quando a gente faz isso, a gente entende melhor o funcionamento da economia. Então, não é que isso aqui, de novo, não é o que cai na prova é isso aqui, quando cai. O que eu vou explicar agora não cai na prova, mas é um passo fundamental para que você entenda o macrofuncionamento da economia. Então, é essa parte que eu reforço muito. Não vai cair na prova, mas te ajuda a ir puxando os assuntos e resumir a economia em um grande fluxo que vai estar na sua mente e que cabe na palma da sua mão. Vamos ver isso. Um agente econômico que precisa ser inserido ao fluxo circular da riqueza é o agente governo, que a gente não tinha visto até então. E aí, o que é que o governo faz em um fluxo circular da riqueza expandido? Não é mais aquele fluxo circular perfeito, mas expansão. Ele vai fazer duas funções, basicamente.
ele vai tirar dinheiro dos ricos via impostos, dar dinheiro para os pobres via transferências. Esse fluxo, nós já vimos, ele é facilmente confundido com a função distributiva do governo. E o governo pode fazer compras governamentais de bens e serviços. E aí, nessas compras governamentais de bens e serviços, o governo pode agir utilizando as suas duas funções. A sua função estabilizadora, de um lado, e a sua função alocativa do outro. Já que o governo pode comprar bens porque quer fazer a provisão de serviços. Não tem função reguladora. Eu não botei regulativa, não. Acho que eu coloquei reguladora. Enfim, se eu coloquei regulativa, ajuste. Não vai ter função reguladora do governo no fluxo circular da riqueza expandido por uma questão simples, essas são as normas. Então, não tem um fluxo para lá. Ponto importante a partir de agora. Todos os fluxos que acontecerem aqui, todas as setinhas, são setinhas monetárias. E aí, importante, cada vez que eu tenho um fluxo real, eu vou ter um fluxo monetário na volta. Mas, se eu tiver um fluxo monetário, eu não necessariamente terei um fluxo real na contrapartida. Então, vamos voltar aqui. Aqui, para cada fluxo que estava em vermelho, para cada fluxo vermelhinho aqui, deixa eu só dar uma riscadinha aqui, por exemplo, nesse, para que eu conseguisse consumir os bens, a empresa, para que o consumidor pudesse consumir os produtos produzidos pela empresa, o consumidor tinha que necessariamente voltar com recursos financeiros. Então, para um fluxo real, eu necessariamente tenho um fluxo monetário. A partir de agora, para cada fluxo monetário, eu não necessariamente terei um fluxo real. Veja o seguinte, agora eu tenho aqui, deixa eu botar de verde de novo, impostos saindo das famílias e transferências entrando, ou seja, esse aqui é um movimento puramente financeiro. Isso aqui é um movimento monetário. E eu não necessariamente vou ter uma contrapartida real. Eu pago os impostos e eu não recebo do governo bens. Então, as setas que estão aqui numeradas são setas que indicam fluxo monetário. Para algumas eu tenho fluxo real, para outras não. No caso que a gente está aqui, só para você entender, a única setinha que não tem fluxo real é essa dos impostos. As únicas setinhas são dos impostos e a das transferências. Diferentemente do que a gente tinha visto no fluxo passado, aqui há o ingresso de uma setinha chamada de gastos de investimento. O que são esses gastos de investimento? Eles se referem, vou fazer aqui uma comparação bem bizarra, seria o consumo das empresas. Como assim? As empresas consomem? Consomem. Por exemplo, essa câmera poderia estar na sua casa, você está fazendo, sei lá, a câmera poderia ser sua, o computador que grava, a gente poderia estar na minha casa, mas ele está aqui e eu vou passar. Então, eu vou passar, comprou esses produtos. Quando a empresa compra, ela não vai fazer um gasto com consumo, que isso é feito pelas famílias, mas vai ser um gasto com investimento. Então, o que é investimento? O investimento nada mais é do que o consumo das empresas. É isso que tem que ficar bem claro para vocês. Então, já coloquei aqui o primeiro agente, o agente governo. Quem é que eu tenho mais? Eu preciso completar o fluxo com o ingresso de um outro agente econômico, o agente resto do mundo, que está aqui embaixo. Como é que o resto do mundo se comunica conosco? Basicamente, ou inicialmente, pelo mercado de bens e serviços. Ou seja,
o resto do mundo compra os nossos bens. Quando o resto do mundo compra os nossos bens, nós estamos fazendo exportação. O resto do mundo nos vende bens. Quando o resto do mundo está nos vendendo bens, nós estamos fazendo importação. Então, a primeira forma de comunicação entre o resto do mundo e a economia local acontece no mercado de bens e serviços, quando o resto do mundo ou compra bens ou nos vende bens. Essa é a definição. E aí, um ponto importante que você deve ter visto na figura que está aqui, na lousa, é que no mercado de bens e serviços existe a atuação de todos os agentes da economia, sem exceção. Governos, famílias, empresas e resto do mundo se comunicam ou interagem nesse mercado chamado de mercado de bens e serviços. Do outro lado, o mercado de fatores, que nós já vimos, que é o mercado que anda pertinho do mercado de bens e serviços, só tem atuação de famílias e de empresas. E aí, somente reforçando, eu tinha dito isso, no caso do mercado de fatores, embora no Brasil o governo tenha uma presença muito grande no emprego das famílias, isso não é visualizado aqui. Da mesma forma, embora o governo tenha uma carga tributária muito forte em cima das empresas, essa carga tributária não é apresentada aqui. Seguindo, então aqui eu tenho os 4 agentes econômicos, eu tenho 2 mercados. Falta eu colocar o terceiro e último mercado, que é o mercado de ativos financeiros. E aí eu tenho esse grande fluxo circular, chamado de fluxo circular da riqueza expandido. Quem é que faz atuação no mercado financeiro? Todos os agentes econômicos atuam no mercado de ativos financeiros. Como é que isso acontece? As famílias enviam para o mercado financeiro as suas poupanças. Então, ninguém guarda dinheiro no colchão, ou pelo menos não deveria guardar dinheiro no colchão, manda esse dinheiro para o mercado de ativos financeiros. Importante aqui, quando as famílias mandam dinheiro para o mercado de ativos financeiros, quando as famílias guardam as suas poupanças no mercado de ativos financeiros, elas serão atendidas por um segmento do mercado de ativos financeiros muito específico, que é o segmento do mercado de crédito. Esse dinheiro que é enviado das famílias, que entram no mercado de crédito, pode ser enviado para outros lugares. Por exemplo, pode ser enviado para os governos tomam empréstimo. Na verdade, uma economia está em equilíbrio quando o dinheiro sai do mercado de ativos financeiros e ele vai para o governo. Se houver um fluxo saindo do governo e entrando no mercado de ativos financeiros, é porque há uma forte tendência dessa economia estar em desequilíbrio. E aí, quando os governos tomam empréstimos do mercado de ativos financeiros, o governo vai atuar num segmento muito específico, que é chamado de mercado monetário. Então, o que é o mercado monetário? É o segmento do mercado de ativos financeiros destinado exclusivamente a fazer o atendimento do governo. Esse dinheiro que é guardado pelas famílias e foi emprestado para o governo, também pode ser emprestado para as empresas. As empresas emitem títulos de dívida e ações e aí vão atrás do mercado de ativos financeiros e atuam no segmento do mercado de capitais. Então, o que é o mercado de capitais? É o segmento do mercado de ativos financeiros que atende exclusivamente às firmas. Finalmente, o resto do mundo pode mandar dinheiro para o nosso mercado de ativos financeiros ou pode tomar dinheiro do mercado de ativos financeiros. E aí, nesse caso, essa operação que está aqui é realizada no mercado
do mercado cambial. E aí, note que tanto no mercado de ativos financeiros quanto no mercado de bens e serviços haverá a atuação dos 4 agentes econômicos. Ponto relevante é que no mercado de ativos financeiros a relação ela é mais estável. No mercado financeiro é uma relação mais instável. Por isso que o mercado financeiro sofre um processo enorme de supervisão. Então, eu tenho uma supervisão muito maior no mercado de ativos financeiros, no mercado financeiro, porque esse mercado tem a atuação dos 4 agentes, é um mercado muito mais instável. Então, Banco Central, CVM, o CMN de forma mais ampla, Previc, SUSEP, todos os operadores estão de olho no funcionamento do mercado de ativos financeiros. É isso que está na lousa. E aí, agora que nós já entendemos esse macrofluxo, não se preocupem, isso aqui não dá para absorver de uma hora para outra, mas é importante que devagarzinho a gente vá pensando nisso. Eu vou voltar várias vezes nesse fluxo. Quando eu for ver o próximo, a gente virar o módulo e eu for ver o próximo módulo, que é de teoria dos preços, quando a gente for começar a fazer esse módulozinho diferente, eu vou dizer, ó, lembra lá, no fluxo circular da riqueza expandido, nós agora vamos estudar esse pedaço. Quando for ver macroeconomia, eu vou dizer, lembra lá do mercado, do fluxo circular da riqueza expandido, nós vamos estudar esse braço aqui. E aí no final a gente vai estudar tudo isso aqui, como é que tudo isso aqui funciona. Mas antes de vamos deixar com água na boca, vamos resolver umas questões que envolvem fluxo circular da riqueza. E aí, mais uma vez, fluxo circular da riqueza, considerando seus aspectos mais simples e mais gerais. Vamos ver a lousa. No fluxo circular de bens e serviços, também chamado de fluxo circular da riqueza, tanto faz, as firmas demandam fatores de produção, até verdadeiro, que são ofertados pelas famílias. Beleza, as famílias provêm os fatores, as empresas consomem. E nesse processo, os fluxos monetários, os fluxos de pagamento, as famílias mandam os fatores, os fluxos monetários saem das empresas e vão para as famílias. A alternativa é verdadeira. Aqui é um aspecto muito mais de funcionamento. Então, tem que entender bem o funcionamento na cabeça para não ter problema aqui. Seguinte, o modelo do fluxo circular da riqueza possibilita mensurar o produto da economia pelas despesas ou pela renda. Na visão das famílias e considerando o fluxo circular da renda, a despesa para aquisição de bens é equivalente ao valor recebido pela venda de bens e serviços. Assim, produto igual a renda igual a despesa. Vamos ver aqui. Ele diz que na visão das famílias e considerando o fluxo circular da renda, a despesa para aquisição de bens e serviços é equivalente ao valor recebido pela venda de bens e serviços. E aqui a alternativa está falsa. Por quê? A despesa, deixa eu só colocar aqui com outra cor. A despesa das famílias, olhando só para as famílias, ela tem que ser igual ao valor recebido não pela venda. Porque quem vende bem e serviço é a empresa. As despesas das famílias correspondem ao valor recebido, pela venda, não de bem e serviço, mas dos fatores. Por que dos fatores? Porque eu tenho que olhar aqui a família. Veja que a ótica é da família. E quem recebe pela venda de bens e serviços é a empresa. Por isso, a alternativa ficou errada. Com isso, esse exercíciozinho, não é tão velho, né? 2010. A gente termina o passo fundamental sobre... A gente já deu vários avanços, a gente está começando a amarrar mais os conceitos.
Na aula que vem, a gente terminou essa aula sobre fluxo circular da riqueza. Na aula que vem, a importância dos modelos econômicos e o primeiro modelo econômico fundamental, a curva de possibilidade de produção. A gente se encontra em breve para falar mais sobre economia. Até lá!